Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Professora Cássia, quem fala com você. Vamos retornar ao nosso curso A Pessoa, a Comunidade Surda e suas dimensões biopsicossocial e educativa. Neste vídeo, nós vamos tratar o módulo 2, que tem por tema A Pessoa Surda e sua organização psíquica. Retomando um pouquinho do vídeo anterior, do módulo anterior, nós identificamos que quando chega uma pessoa surda numa família, né? A família fez toda aquela projeção, esperou um filho, né? Idealizou uma criança e essa criança chegou. Então, essa criança não chegou a partir do momento que essa família tem aquele diagnóstico fundamentado no modelo médico, né? Nessa perspectiva racionalista da racionalidade moderna que classifica grupos que estão na norma dos grupos que estão fora da norma. E nessa classificação, os grupos que estão fora da norma são negados realmente de uma capacidade, negados da condição de existência, negados de viverem e existirem como seres da totalidade. E aqui neste módulo nós vamos tratar a pessoa do surdo propriamente e a sua organização psíquica, a importância de eu olhar para esse sujeito, para esse ser da integralidade e provocá-lo no seu desenvolvimento de modo que ele se organize com as suas fronteiras de relações mais saudáveis, mais qualitativas, mais íntegras. Tudo bem? E aí, um primeiro conceito que a gente traz para conversar é justamente o conceito de fronteira. O que é fronteira, né? Fronteira seria um limiar que delimita um território de outro, né? Um limite em que um determinado território fica separado do outro, né? E que demarca um e outro territórios. Então, a vida, pegando a analogia da fronteira, tomando a analogia da fronteira, a vida é um fenômeno de fronteira que se desenvolve por meio de relações. Para existir relações, precisam haver diferenças, contrastes. Quem traz essa reflexão para a gente é a psicóloga Fukumitsu e a Frazão também. E elas dizem que se eu vivo uma relação fronteiriça, como é que eu vou desenvolver, provocar a pessoa surda a organizar melhor as suas fronteiras? De modo que essa fronteira de relação entre o eu e o outro, entre a pessoa surda e ouvinte, entre a pessoa surda e outra pessoa surda, seja uma fronteira e não uma muralha. Seja uma fronteira e não a ausência de demarcação de território também. Estão pensando comigo aqui? Se eu não demarco um território um território que estabeleça um limite na minha relação com outros seres humanos no mundo, eu vou me tornar um ser humano fluido. Eu corro um grande risco de me perder na dimensão de outros eus e não ter a capacidade de me identificar como eu, como pessoa, como ser da integralidade. Então, eu preciso estabelecer essas fronteiras de modo que essa pessoa surda ela tenha em si uma autoimagem positivada, uma autoimagem sadia, que ela se construa enquanto ser que sabe que é um ser de possibilidade, que pode interferir qualitativamente nos domínios da sua existência e nas relações sociais mais amplas no contexto da sociedade. Então, a vida implica em fronteiras que implicam relações as mais diversas. A invasão de fronteiras, gente, como nós falávamos no vídeo anterior, quando a família vive aquele luto e fica naquela tristeza absurda, muitas das vezes essa situação é uma situação que pode provocar a invasão da fronteira do outro, que não identifica o outro como o outro, que não identifica o outro como ser de possibilidade, mas que coloca o outro como isso, como coisa, como objeto. O outro, nessa relação fronteiriça, de invasão de fronteira, o outro é subjugado. A pessoa surda que tem as suas fronteiras invadidas, ela é minimizada da sua condição de existir. Ela é colocada como
adjetivo, né? E não como pessoa, e não como sujeito. E nessa invasão de fronteira, isso pode prejudicar, prejudica a constituição psíquica desse humano e, por consequência, prejudica a relação desse humano com a sua autoimagem. Aí eu lembro da música do Mário de Sá Carneiro, o poema dele: eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar na ponte do tédio que vai de mim para o outro. Se eu, a pessoa surda, não tenho um estabelecimento de fronteira qualitativo, eu posso me perder na dimensão de outros eus e me perder de eu mesmo, não saber quem sou no campo da minha existência. Tá? Isso me traz sofrimentos, isso me traz adoecimentos mentais, isso me traz sentimentos de incapacidade, isso me traz sensações de que eu não vou conseguir, de que eu não vou avançar, e eu posso adoecer mesmo dentro de uma perspectiva de um campo de uma depressão, dentro de um transtorno propriamente de personalidade. Enfim, eu posso adoecer se essa minha fronteira é invadida de maneira significativa e eu não sou, enquanto pessoa surda, valorizada, respeitada e cuidada adequadamente. Identidade, identificar, né? Precisamos, nessa relação fronteiriça, identificar quem é a pessoa do surdo. E ele é um ser singular, ele é um ser único. E esse ser único interage com outros seres, como falava Fukuyama e a Frazão. Para eu me interagir com o outro, eu interajo por meio das relações e precisa existir os contrastes. Então, a pessoa surda, na relação com outras pessoas, vivencia relações de contrastes, porque não somos iguais, somos diferentes e precisamos ser respeitados nas nossas diferenças, e a pessoa surda precisa ser respeitada nas suas diferenças. Frazão e Fukumitsu assinalam ainda que quanto mais sou o que sou, quanto mais me permito ser o que sou, mais me aproprio de minhas bases, de meu autossuporte. Quanto mais nos apropriamos de nossos limites, mais condições temos de lidar com o nosso mundo. Quanto mais nos alienamos de nossos limites, menos capacidade temos de fazer frente ao nosso mundo. O que elas querem dizer com isso? Que a pessoa surda, a pessoa precisa se conhecer o máximo possível. Eu preciso exercer a minha identidade e não a identidade que os outros desejaram que eu desenvolvesse, tá? Então, quanto mais sou o que sou, mais me permito ser o que sou, mais me aproprio de minhas bases. Então, eu preciso experimentar o que eu sou, eu preciso integrar a minha comunidade, eu preciso aprender a minha língua, eu preciso me apropriar da minha maneira de pensar enquanto pessoa surda. Entendendo que, aqui, neste contexto, a pessoa surda tem a liberdade realmente de buscar essa autoconstrução, que não é a família, não é um órgão, uma pessoa do plano exterior que vai interferir diretamente na construção do eu dessa pessoa surda. Cássia, ela está numa ilha? Não estou dizendo que ela está numa ilha, mas eu preciso garantir um autossuporte para que o sujeito surdo se desenvolva. E como que eu faço isso, Cássia? Partindo do pressuposto de que ela é uma pessoa inteira, e se ela é uma pessoa inteira, é uma pessoa com capacidade, com possibilidades e com potencialidades. Como que eu faço isso ainda, Cássia? Respeitando as fronteiras dessa pessoa, tá? Ajudando-a a construir uma autoimagem sadia, para que a pessoa surda possa perceber melhor o seu eu, relacionar-se melhor consigo mesma e com os outros sujeitos no mundo e desenvolver-se melhor, tá? A Wellforte, a Madalena Freire Wellforte, ela fala para a gente que nós não fomos educados a olhar pensando o mundo, a realidade de nós mesmos. O nosso olhar está cristalizado em estereótipos, e isso produz em nós paralisia, fatalismo e cegueira. E a Wellforte diz, olha, eu preciso educar o meu olhar. E esse olhar, gente, não é a pessoa surda. A pessoa ouvinte, a pessoa que está nesse mundo racionalista moderno, a pessoa que está regida por esse olhar cientificista racionalista moderno, precisa repensar o seu olhar para a normalidade e a normalidade. Precisa descristalizar esse olhar.
Eu preciso passar um para-brisa nas minhas lentes e identificar que o diferente, as diferenças constituem campos relacionais, tá? E que eu preciso respeitar o diferente, as diferenças nas suas diferenças. Tudo bem? E que as diferenças que marcam uma determinada pessoa ou grupo social, essa diferença não é marcador de desigualdades sociais. Logo, a pessoa surda precisa ter garantida, tá? Garantido o seu desenvolvimento pleno, tendo no olhar da sociedade, da família, da educação, da saúde, presença, atenção, escuta, motricidade, toque e cheiro. Então, eu preciso ter um olhar que seja sensível, um olhar que seja presente, um olhar que seja atencioso, um olhar que escuta, um olhar que toca, um olhar que é motriz, um olhar que sente o cheiro. Tudo bem? O ser humano é um ser histórico, tá? Que tem funções psicológicas superiores, que tem uma base biológica, mas o funcionamento é uma base biológica, mas que é um contexto que esse humano vive num contexto sociocultural. Então, a cultura e a história será fundamental para o desenvolvimento dessa pessoa, e ela vai se organizar a partir da sua inserção no mundo da cultura. Eu preciso garantir para a pessoa surda um meio social que a conheça, um meio social que provoque desenvolvimento, pense estratégias para provocar o seu desenvolvimento. Para eu formar as máximas qualidades humanas de cada criança, de cada pessoa surda, né, como o Vygotsky fala para a gente, primeiro eu tenho que conhecê-la e pensar em estratégias possíveis para desenvolver com ela. A língua é um ponto fundamental. Por ser estruturadora do pensamento, a língua brasileira de sinais vai garantir à pessoa surda interação com outras pessoas, vai permitir a ela o acesso aos saberes sistematizados produzidos ao longo da história da humanidade. Ela pode se organizar melhor com grupos surdos, ela pode se apropriar melhor do mundo da cultura, bem como provocar o Estado para a garantia do seu bem-estar biopsicossocial, tá? Então, a língua é fundante para o desenvolvimento da pessoa surda. A apropriação da língua brasileira de sinais permite, e o surdo precisa internalizar isso, é importante para ele assimilar isso. Ele, por meio da língua, ele consegue estudar, ele consegue ganhar maior autonomia e consegue a conquista de seus espaços de maneira mais autônoma. Cássia, é fundamental que a criança surda vá a um processo de escolarização desde muito cedo? Sim, gente, fundamental. É importante que a pessoa surda tenha contato com seus pares o mais precocemente possível e acesse a sua língua o mais precocemente possível para que ela consiga se arranjar psiquicamente, ela consiga se organizar nesse mundo com os outros sujeitos no mundo. Cheirinho para vocês, gratidão pela presença, até o nosso próximo encontro.